Du har ikke mayonnaise, har du det, Tone? Nei, ikke. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar boa tarde para quem se encontra em Portugal. Bom dia para quem se encontra no Brasil. No Brasil são aproximadamente 10 horas da manhã. O meu nome é Joyce Bernardo, eu sou secretária executiva do NELB. E aqui nesse evento eu estou representando a nossa presidente, que por estar resolvendo outros compromissos do NELB não pôde comparecer hoje. Eu gostaria de saudar os nossos professores, a professora doutora Catarina Botelho, o professor doutor Emílio Peluso Nedermayer, que estão aqui presentes nesse evento em que vamos tratar do fantasma do poder moderador, como o conceito pode contribuir para a erosão constitucional. Bem, dentro do contexto político brasileiro, é um momento em que é muito oportuno falar desse assunto, especialmente nessa semana que se comemora o 7 de setembro e que esse tema veio à pauta. Então, o tema não poderia ser mais adequado, e creio que os oradores também. Eu gostaria de apresentar também o nosso orador, o Felipe Miller Dornelas, que vai conduzir esse evento entre os professores, e assim passamos a palavra para o que interessa. A palavra é com você, Felipe, por favor. Olá, boa tarde a todos, bom dia a quem está no Brasil. Eu sou o Felipe Miller Dornelas, serei moderador deste painel neste ciclo permanente de palestras realizado periodicamente pelo NELB, Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, cujo tema, como muito bem disse a Joyce, será o tema o poder moderador como um conceito pode contribuir para a erosão constitucional. Acredito que esse assunto será brilhantemente elucidado pelos professores palestrantes de hoje e guarda imensa pertinência e atualidade, nomeadamente para o Brasil, em razão do momento de crise institucional pelo qual atravessamos fortemente agravado nos últimos dias. Para debater o tema, contamos com a presença ilustre da professora doutora Catarina Botelho, da Universidade Católica do Porto. Ela é licenciada, mestre e doutora em Ciências Jurídico-Políticas e também professora de Direito Constitucional. É coordenadora de Mobilidade Internacional, coeditora da série Constitucionalismo na América Latina e Caribe, membro do Conselho de Coordenação da Academic Network on the European Social Charter and Social Rights, ANESC, coordenadora do curso de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos e membro da Sociedade Internacional de Direito Público. E também contaremos com a presença do professor doutor Emílio Peluso Nedermayer, que é advogado formado em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, mestre em Direito Constitucional pela UFMG e doutor em Direito pela UFMG também. É professor associado de Direito Constitucional da Faculdade da UFMG, foi professor na Universidade Federal de Ouro Preto e diversas instituições privadas. Recebeu em 2013 o Prêmio CAPES de melhor tese em Direito no Brasil, é coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, e também bolsista de produtividade do CNPq. Em nome do NELB, agradeço mais uma vez por terem gentilmente aceito o convite para esse ciclo permanente de palestras. Esclarecendo as regras, cada orador terá 30 minutos aproximadamente para a exposição do tema, com mais 10 minutos de tolerância. Após as intervenções, farei a leitura das perguntas enviadas pelo público, pelos ouvintes, e a duração máxima deste painel será de 2 horas. Incentivo desde já ao público que nos prestigie enviar suas dúvidas e comentários sobre o tema em questão, pois é uma forma de enriquecer o debate. Este debate, na minha opinião, eu sou mestrando em Direito Constitucional, eu acho que é um debate extremamente pertinente, muito atual, que envolve a clássica tripartição de poderes de Montesquieu e Locke, a sua releitura por Benjamin Constant, através da figura do poder moderador, e que ficou muito em voga no Brasil, através de recentes interpretações do artigo 142 da Constituição Federal, onde poderá, de acordo com especialistas tais qual
professor Ives Gandra Martins, que acha que as Forças Armadas podem atuar como poder moderador dos outros demais poderes. E se esse tipo de interpretação causa um esgarçamento, uma erosão constitucional do Estado de Direito. Para isso, então, abro a palavra ao professor Emílio, que poderá melhor e mais bem tecnicamente fundamentar e esclarecer todo este tema. Muito obrigado e tenham uma boa palestra a todos. Boa tarde, então, a quem está nos acompanhando de Portugal. Bom dia aos que estão nos assistindo aqui do Brasil. Fico muito feliz de poder participar desse evento do Núcleo de Estudo Luso Brasileiro da Universidade de Lisboa. Para mim é uma alegria muito grande receber esse convite da Carolina, da Leandra e da Tainara. E para mim também é uma grande satisfação poder discutir esse tema, que é um tema tão atual e tão importante, né, no Brasil, mas também que ganha um destaque extremamente interessante da perspectiva comparada e mesmo histórico, constitucional, né, que eu espero a gente possa, de alguma forma, abordar e ilustrar, inclusive com a perspectiva da professora Catarina Santos Botelho, né. É uma alegria também muito grande para mim poder falar ao lado dela. A professora Catarina é coordenadora de uma coleção na qual eu estou lançando um livro, né, que eu vou mencionar um pouco daqui a pouco, né, que é a coleção sobre constitucionalismo na América Latina e no Caribe, da Hard Publishing, e há especificamente um capítulo sobre essa discussão, é algo que eu vou mencionar logo em seguida. Espero poder trazer alguns insumos para a nossa discussão, para o que tem acontecido recentemente, para o que aconteceu ontem mesmo no Brasil, a partir dessa leitura sobre a história do conceito do poder moderador no caso brasileiro, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Só um minuto, por favor. Bem, como eu havia mencionado, né, muito do que eu vou tentar apresentar e discutir aqui com os senhores hoje está relacionado a um capítulo específico desse livro sobre o que eu tento chamar ou incorporar parte de uma nomenclatura sobre o que seria uma erosão constitucional no caso brasileiro, né? E aí, antes talvez até da gente poder mencionar o que é o próprio conceito do poder moderador no Brasil e como que ele está se apresentando e sendo utilizado na contemporaneidade, eu acho que vale a pena também esclarecer o que eu estou tentando chamar de um processo de erosão constitucional e como que isso está relacionado a, supostamente, uma crise constitucional, né? Essa foto que vocês estão vendo é uma imagem do dia de ontem, em Brasília, né? Uma Brasília bastante seca pelo período atual no Brasil, mas com um número grande de pessoas que se mobilizou a partir de uma convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Eu vou tentar explicar um pouco dessa questão logo na sequência. Isso induziria a que nós pensássemos que o Brasil estaria, talvez, atravessando um período de crise constitucional. E o que eu tento defender nesse livro é que, na verdade, não. A leitura sobre uma suposta crise constitucional no Brasil, ela talvez não seja a mais adequada para explicar qual que é o processo que o Brasil vem enfrentando hoje, né? Nós temos que lembrar que não se trata apenas de um movimento isolado no Brasil, o enfrentamento de uma perda da qualidade da democracia constitucional. Isso acontece em diversas outras ordens constitucionais, contextos constitucionais do mundo todo, né? Na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, na Índia, e cada um desses contextos tem algo a revelar ou tem determinadas qualificações, determinadas características que os distinguem de um modo, às vezes, até bastante claro, né? E o caso brasileiro é um caso até peculiar, né? Até interessante ouvir a professora Catarina logo na sequência, porque talvez a literatura em geral que tenta discutir o caso brasileiro, né, e pensá-lo em comparação com esses outros casos do mundo todo, sempre é um pouco cuidadosa para poder discutir o caso brasileiro, porque, de fato, o caso brasileiro tem muitas
peculiaridades, ele tem uma série de determinações contextuais e mesmo históricas que o colocam numa perspectiva diversa daquelas de outros contextos, né? A essa pergunta que aparece na apresentação, né, nós estaríamos diante de uma crise constitucional? Eu daria a resposta, mesmo após o dia de ontem, né, de que não. Nós ainda não estamos no momento de uma crise constitucional. Pode ser que nós cheguemos a ele, está parecendo que talvez ele esteja ainda mais afastado do horizonte do que se esperaria, né? Eu, por exemplo, era um dos ansiosos em relação ao dia de ontem, né? Era uma das pessoas que, entre os colegas e os comentaristas que discutem a situação brasileira, via a situação como bastante periclitante, mas eu acho que depois de ontem me parece que o cenário não está tão propenso a jogar o Brasil, a colocar o Brasil numa situação de crise constitucional, né? Por quê? Se nós formos nos autores que trabalham a noção de crise constitucional, mesmo Carl Schmitt, né, ou um autor como John Finn, eles vão enxergar o problema da crise constitucional como uma situação em que você tem, de fato, uma oposição efetiva e consumada de um determinado poder, por exemplo, em relação ao cumprimento de uma determinação, de uma decisão de um outro poder de Estado. Então, aquilo que fica realmente num contexto retórico da parte do presidente da República no Brasil atual, né, em que ele diz que não vai cumprir uma decisão do Supremo, em que ele diz que ele não virá se submeter a uma decisão de alguns dos ministros do Supremo ou da nossa Corte Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, não se configuraria ainda como um momento de crise constitucional. A crise constitucional ela precisaria da consumação dessa efetiva desobediência, ela precisaria, de fato, de um choque, de uma situação em que os poderes se colocam, de fato, em oposição, né? Em que eles entram naquilo que os americanos vão chamar, os ingleses, de um deadlock, e esse deadlock ele é impeditivo do funcionamento institucional efetivo a que aquelas instituições constitucionalmente devem obediência. Essa situação, por mais conturbado que tenha sido o cenário brasileiro nos últimos anos, principalmente após, eu vejo, né, após 2014, acho que aquele momento é um momento central, as eleições que aconteceram naquele ano, dali em diante nós tivemos sucessivas crises políticas, mas não propriamente uma crise constitucional. E aí talvez a crise constitucional seria um degrau mais abaixo, ou ela seria uma elevação na densidade do que essas crises políticas podem produzir. Em alguns momentos, nós tivemos situações em que pareceu, por exemplo, que o Legislativo não cumpriria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação à suspensão do exercício da função de presidência da Casa, como aconteceu há alguns anos atrás. E o Supremo deu uma resposta que tentava ser uma resposta mais deferencial em relação ao Legislativo para evitar que essa crise constitucional se consumasse. Então, em algumas situações, é isso que me pareceu se desdobrar, e não propriamente que nós estivéssemos chegando num momento de crise constitucional. E aí, para poder delimitar mais claramente esse conceito, eu vou me socorrer, então, da forma como a gente pode dizer dois comparativistas, não é? Um cientista político e um jurista, esse cientista político, os professores Tom Ginsburg e Aziz Huq, enxergaram o modo como as democracias vêm perdendo qualidade no mundo todo, pelo menos a partir de 2010. Né? E aí eles vão fazer uma oposição entre o que seria uma situação de erosão dessa democracia e uma situação de colapso. Né? O colapso ele exigiria como que uma situação em que você tivesse, em termos temporais, algo de mais compacto que representasse, de fato, a quebra do bom funcionamento dessas instituições. Né? Ou seja, o colapso ele seria mais equivalente àquilo que nós definiríamos como, tanto na ciência política como no próprio direito, como uma situação de um efetivo golpe. Né? Essas situações de colapso
elas não deixaram de acontecer, elas ainda se apresentam no mundo como um todo, como a gente pôde ver recentemente em relação ao caso de Myanmar, né, ou mesmo ao caso da Tailândia em 2014, mas as situações mais recorrentes são situações em que a perda da qualidade se dá por um processo em que você tem diversos momentos, por assim dizer, inconstitucionais, em que há decisões inconstitucionais, há agressões isoladas ao sistema constitucional, nenhuma delas isoladamente capaz de colocar abaixo o edifício constitucional, mas todas elas capazes de, num processo de deterioração, levar a uma situação de perda da qualidade da democracia, né? E teria sido isso que vem acontecendo em vários desses países, como a Hungria, como a Polônia, como eu mencionei agora há pouco, como a Turquia. E no caso brasileiro, essa situação me parece ser a situação, de fato, pelo menos desde o ano de 2014. A minha tentativa de contribuição com o debate vem no sentido de tentar destacar que a erosão constitucional ela seria diferente de um processo de erosão democrática no sentido defendido por Huck e Ginsburg. Por quê? A noção de democracia que esses autores têm é uma noção que talvez seja uma noção importante e interessante para contextos do norte global, em que você pode falar, ou em que, em termos democráticos, a definição poderia ser uma definição um pouco mais, menos, melhor dizendo, substantiva, né? Uma definição mais procedimental. Então, agressões às liberdades civis, de participação, de associação, agressões ao Estado de Direito ou agressões ao próprio processo eleitoral, elas poderiam redundar num processo de erosão da democracia. Eu entendo que em contextos como o contexto brasileiro, como o contexto colombiano ou o contexto sul-africano, em que há hipóteses, talvez, do que a gente poderia aqui qualificar como situações de um constitucionalismo transformador, mas é necessário para que nós possamos definir o processo de perda dessa qualidade da democracia constitucional. E aí, o que eu tento defender é que a erosão constitucional é uma agressão, de fato, do que essas constituições ou o constitucionalismo por elas estabelecido define como a identidade constitucional de cada um desses contextos, né? Ou seja, partindo do pressuposto de que cada contexto implica em uma identidade constitucional, nós não corremos o risco de ignorar que há determinadas particularidades definidas por essas constituições e por seus respectivos constitucionalismos que podem exigir, então, um olhar um pouco mais detido sobre o que significa agredir o sistema constitucional naqueles determinados contextos, né? E aí eu tento explicar isso, por exemplo, com a necessidade de entender o papel dos militares na política constitucional brasileira, a necessidade de perceber, por exemplo, qual que é o impacto das agressões à própria igualdade, né? Qual que é o significado de um processo neoliberal, político neoliberal, em termos de erosão do sistema constitucional brasileiro, qual é o impacto, por exemplo, de novas tecnologias na agressão à soberania popular nesses contextos, tudo na tentativa de mostrar que a erosão constitucional brasileira ela tem, sim, aspectos que são efetivamente peculiares a ela. E um desses aspectos é, de fato, a discussão sobre o que significa o poder moderador no contexto brasileiro, né? Eu tentei pegar imagens mais recentes, desculpe se estou punindo-os com a necessidade de assisti-las, né, mas elas, pelo menos, são atuais e ilustrativas daquilo que tem acontecido no Brasil há um bom tempo, né? O conceito de poder moderador é um conceito muito importante em todo esse contexto, e ele é mais importante, talvez, por detrás, por assim dizer, do bolsonarismo, do que à frente dele, né? Ele não é um contexto, talvez, que seja um contexto disputado tão efetivamente pelo próprio movimento que sustenta o presidente Bolsonaro, né? Algo em torno de 20%, 25% da população brasileira, com um núcleo um pouco mais duro, aí de 15% de apoiadores mais fiéis. Mas ele é um conceito muito importante para forças armadas ou para polícias militares locais, estaduais, né, que enxergam aquilo que seria importante
da participação desses militares no contexto político brasileiro, né? O conceito de poder moderador, e é isso, talvez a discussão com a professora Catarina seja interessante nesse aspecto, né? A gente sabe que ele aparece num escrito de Clermont-Tonnerre ainda, né, nos idos da mudança do século XVIII para o século XIX, né? E ele vai receber uma atenção mais detida, talvez não tão detida da parte do próprio Benjamin Constant e mais de seus leitores, né? Mas nas obras desse autor, né? Benjamin Constant vai enxergar, então, o poder moderador como sendo, na sua leitura de como deveria ser feita a separação de poderes, algo fundamental para permitir que, nas engrenagens das relações entre os demais poderes, se houvesse algum choque ou se houvesse alguma situação de deadlock, né, o poder moderador pudesse agir como uma chave que pudesse resolver eventuais conflitos entre esses poderes e por cima desses poderes, né? É essa leitura que vai ganhar densificação na discussão do projeto, primeiramente abortado da Assembleia Constituinte de 1823, né, e depois substituído por aquilo que foi desenhado pela comissão indicada por Dom Pedro I no Brasil para elaborar a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 vem, então, o seu artigo 98, com a definição de que o poder moderador é a chave dessa organização política, né, e o termo clef, que tem um significado especial, né, e ele vai ser traduzido como algo fundamental a ser manejado por um ator que seria um ator alheio às disputas políticas dos demais poderes. Esse ator, no caso brasileiro, no caso da monarquia constitucional brasileira, seria justamente o imperador, que estaria, justamente por sua função real, pelo seu poder real, alheio a essas disputas políticas e mesmo também pela sua proteção dada justamente à inviolabilidade do imperador. Há um debate muito interessante no contexto brasileiro da Constituição de 1824, que é o debate que vai se desenhar a partir das obras de dois autores, Brás Florentino e Góes de Vasconcelos. Esse debate é muito interessante porque ele revela como há uma tensão, há uma disputa sobre o significado de determinadas instituições políticas no Brasil, e essa tensão vai mostrar que, às vezes, mesmo institutos a gente poderia dizer, de uma índole autoritária maior, como seria talvez a noção de poder moderador, eles vão ser disputados, e às vezes até leituras mais democráticas vão aparecer nesse contexto, né? Num trabalho recente, então, mais ou menos recente, eu diria, na verdade, da professora Maria Fernanda Salcedo Repoleza, uma colega nossa aqui da UFMG, né? Ela resgata esse debate e vai mostrar que Góes de Vasconcelos, por exemplo, tinha uma leitura muito mais democrática sobre o que o poder moderador poderia fazer, né? Ele o atribui, então, ao rei, separa a função de responsabilidade política para os ministros do imperador, melhor dizendo, para os seus ministros, mas desenha uma responsabilidade política necessária a esses ministros. E essa responsabilidade política deveria ser resguardada não pelo próprio imperador. A defesa da Constituição de 1824 ela deveria ser feita pela Assembleia Nacional, o que dá um caráter que permite discutir mesmo se, naquele contexto, a noção de poder moderador seria uma noção que poderia ser trabalhada num sentido menos autoritário, que vai ser o sentido, talvez, defendido pelo Brás Florentino, né, que é um sentido mais elitista, que é o sentido de que o poder moderador, de fato, pertence ao imperador, irresponsável politicamente, como não poderia ser diferente, mas no sentido que evitaria essa maior participação, esse maior envolvimento do próprio povo, né, na discussão sobre o significado do que seria a própria responsabilidade política, não é? Brás Florentino, então, conduz uma leitura que é uma leitura mais elitista sobre o papel do poder moderador, e é essa leitura que vai permanecer, pelo menos, como a leitura institucional, a leitura prevalecente durante a vigência da Constituição de 1824.
Em 1891, com a adoção da República, a noção de poder moderador some das constituições brasileiras, é ali que ela é sepultada, né? Nenhuma das constituições que se seguiram, melhor dizendo, nem mesmo a própria Constituição de 1891, trouxeram previsão de um poder moderador. Mas o conceito não desapareceu, e é isso que é o mais intrigante dessa discussão, né? Ele permaneceu como um conceito importante, ele passou a ser apropriado sob novas concepções, em novos contextos políticos, né, e sob novas leituras. E aí acho que talvez Koselleck seja muito importante para a gente poder problematizar como esse conceito viajou toda a história constitucional brasileira até permanecer, de alguma maneira, vivo hoje, né? Então, talvez o primeiro alerta seria esse, não é? Se nós fôssemos seguir a letra da Constituição, das Constituições, né, o poder moderador está sepultado lá em 1891. Deveria estar. A discussão, então, na verdade, foi no sentido de que um poder moderador não mais inscrito na Constituição ainda permanecia no constitucionalismo brasileiro. E aí ele passa a oscilar, não é, a uma discussão doutrinária sobre em que termos ele deveria permanecer nos contextos que se seguiram. Borges de Medeiros, por exemplo, né, no contexto já da própria República após 1891, é um político gaúcho, né, foi governador do Rio Grande do Sul por vários anos, né, ele entendia que o poder moderador agora estava nas mãos do próprio presidente da República. Mas essa sua posição não era a posição prevalecente, né? Já naquele momento, pós-1891, nós já conseguimos perceber, né, o ingresso e a discussão e a participação política de militares no contexto brasileiro. Se essa participação foi mais ofuscada, não é, durante o período imperial, com o próprio golpe de 1889, não é, e com a saída de Dom Pedro II do Brasil, os militares passam a exercer essa função e sempre de uma maneira dita ou lida, vista como uma maneira velada, né? Nós temos os militares atuando, então, durante o movimento tenentista, posteriormente, os militares apoiando a chegada de Vargas ao poder, ou seja, eles vão mostrar durante todo o século XX que eles são elementos essenciais na definição dos rumos da política dali em diante. É claro que, né, a grande questão que fica é como que esse poder moderador teria ido parar nas mãos dos militares, né? Militares com um perfil bem pouco democrático, é algo que eu ainda pretendo discutir no tempo que nós temos aqui. Paralelamente à discussão sobre como o poder moderador deveria ser manejado e por quem ele deveria ser manejado, se pelo presidente ou se pelos militares, né, nós temos a consolidação, no caso brasileiro, de uma doutrina bastante autoritária sobre a forma de chegar ao exercício do poder. O próprio Oliveira Viana, né, nos idos dos anos 20, dos anos 30, também vai recorrer à noção de poder moderador para entender que ela seria essencial para conter os desvios daquilo que ele chama de povo massa, né? De um povo que não era educado, de um povo que não era formado democraticamente, que deveria ser conduzido por um poder que deveria atuar de uma forma externa ao exercício da política cotidiana, né? Então, por exemplo, caberia, portanto, até mesmo ao poder judiciário, é uma discussão do Oliveira Viana com o Rui Barbosa, né? Rui Barbosa no sentido mais pluralista, obviamente, e o Oliveira Viana no sentido muito mais unitário, né? De defender que seria possível que o judiciário, por exemplo, através do controle de constitucionalidade, exercesse alguma forma de controle sobre como a política deveria se dar, né? E o que equivaleria ao exercício mesmo de um poder moderador. Francisco Campos, de uma maneira menos explícita em relação à noção de poder moderador, vai enxergar como algo central para que nós tivéssemos a condução e a definição de uma nação, a existência de um poder que fosse um poder muito mais centralista, de um poder que fosse muito mais assentado em perspectivas autoritárias. É assim, portanto, que ele vai elaborar e trabalhar, né, no contexto da adoção da Constituição de 1937, uma Constituição que tinha claros aspectos
autoritários, que vai ser fundamental para o regime de Vargas, que vai se instalar dali em diante, né? É interessante perceber que essa base do constitucionalismo, ou melhor dizendo, do direito constitucional brasileiro, né, vai ser bastante exitosa, vai ser importante para a ditadura de Vargas e vai ser importante também para o advento da ditadura de 64 a 85. Né? Está aparecendo ali na minha apresentação ali a menção ao ministro Dias Toffoli e ao professor Oscar Vilhena Vieira. Já vou mencionar, mas acho que eu fiz uma inversão, né? Acho que é fundamental mencionar também que no contexto da década de 70, já sob a ditadura de 64 a 85, Alfred Stepan vai enxergar, sim, no contexto latino-americano, um papel de um modelo moderador a ser exercido pelas Forças Armadas, a ser exercido pelos militares. Então, ele vai enxergar em sociedades da América Latina funções diversas para o papel das Forças Armadas, não funções liberais, nem mesmo funções comunistas, mas funções, na verdade, de controle, sim, de sociedades que eram predominantemente pretorianas, né? Sociedades em que o controle dos civis sobre os militares ele era um controle muito difícil, se não impossível de ser feito. E aí os militares vão passar a ter um papel importante em termos de moderar o contexto da política latino-americana e brasileira também, né? Stepan se lembra de um ponto muito interessante, que é o fato de que as constituições de 1891, 1934 e 1946, elas traziam previsões no sentido de que as Forças Armadas se submetiam à autoridade do presidente da República, e aí vinha aquela cláusula dentro dos limites da lei. Essas três constituições repetiram essa cláusula. Esta cláusula, e essa é uma leitura que é feita pelo Alfred Stepan, mas também pelo José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro, ela teria servido para que os militares concluíssem que, bom, dentro dos limites da lei, nós devemos obediência ao presidente da República. Agora, se nós entendermos que há uma situação de violação da própria lei, do próprio Estado de Direito, nós poderíamos agir independentemente da autorização do presidente da República. Então, há uma completa subversão da ideia de Estado de Direito, de rule of law, na leitura mesmo dessas cláusulas constitucionais que se repetiram em diversas constituições. A Constituição de 1937 não traz essa cláusula, né, e aí dá para entender por quê, já que ela era despicienda, é desnecessário falar em poder moderador quando você tem o poder todo concentrado na figura de um ditador, né, e ela desaparece também, ela é repetida na Constituição de 67, mas ela desaparece também na Constituição de 1988. No pós-1988, era de se esperar que essa discussão caísse por terra, né? Então, agora que nós tivemos uma Constituição efetivamente democrática, numa Assembleia Constituinte bastante democrática, não faria sentido mais se falar em poder moderador. Mas ele não desapareceu do debate político, né? Ele aparece, por exemplo, recentemente, na forma como o ministro Dias Toffoli, numa palestra, né, no ano de 2019, na USP, ele descreve o papel a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, né, inclusive criticando esse papel, que seria o papel de um poder moderador, mas ele não critica o fato, né, ou a existência do próprio poder moderador. O professor Oscar Vilhena Vieira vai enxergar que há um movimento no pós-1988 de transposição do poder moderador primeiro para o STF, o Supremo Tribunal Federal, depois um retorno mais recentemente aos militares, né? Mas a sua leitura é de que esse poder moderador talvez não deveria ser criticado como conceito em si no contexto atual. Mesmo o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem sido duramente criticado pelo presidente da República, né, e injustamente criticado nas críticas que têm sido feitas pelo presidente, né, ele ainda vai advogar, ele não vai, claro, falar no conceito de poder moderador, mas ainda vai advogar para o Supremo Tribunal Federal o exercício do que ele chama de uma vanguarda iluminista, que seria um papel, então, no contexto democrático, proeminente de definição dos rumos que o constitucionalismo brasileiro deveria ter. A grande questão, a grande discussão
vai aparecer em relação à leitura do artigo 142, que é o artigo que submete, de fato, a autoridade militar à autoridade civil do presidente da República, e que tem sido distorcido na sua definição positivada, né, já que o dispositivo não traz a menção nem a poder moderador e nem uma suposta autoridade dos militares para além da autoridade civil, né, mas ele tem sido distorcido por juristas para poder tentar defender a existência desse poder moderador a ser exercido pelos militares. É o caso, por exemplo, do professor Ives Gandra da Silva Martins. Vejam essa foto, então, de ontem também, né, a alusão que os manifestantes têm feito no Brasil ao artigo 142 e a leitura que é por eles defendida sobre esse ponto. Eu vou tentar encurtar para que eu não me alongue demais aqui, mas mencionar mais alguns fatores que seriam fatores importantes para entender contextualmente como e por que Forças Armadas e militares advogariam o exercício de um poder moderador no Brasil hoje, né? O primeiro aspecto que eu destacaria é um problema transicional, né? Um problema que diz respeito àquilo que a Ruth Taitl chama de um constitucionalismo transicional. Nós temos limites bastante graves em relação à forma como nós lidamos com as Forças Armadas no pós-1988, né? Nós tivemos uma ditadura que tinha um sistema repressivo bastante forte, drástico. Nós trabalhamos num contexto de uma anistia que veio a ser interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 como uma anistia que incluiria, inclusive, crimes contra a humanidade, né? E isso apesar de condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como nos casos Gomes Lund e caso Herzog, né, mais recente, de 2018. E a ausência desse tipo de responsabilidade, tanto em termos individuais quanto em termos institucionais, vai tornar mais fácil advogar no sentido de existência de um possível controle da política pelas próprias Forças Armadas, existência ou defesa ou leitura essa que é inconstitucional perante o artigo 142 da Constituição. Há problemas também em relação como o judiciário, né, esse judiciário que pudesse ser lido como um poder moderador. Há problemas também nesse tipo de leitura, e aí o que eu tento apontar no livro é que há problemas tanto em relação a aspectos individuais do exercício da magistratura, num contexto de ampla desigualdade, num contexto que demanda amplas transformações sociais, ao mesmo tempo em que permite que juízes exerçam um papel político mais proeminente, né? E aí eu tenho feito essa ressalva em todas as minhas falas. Eu não estou aqui com a crítica do bolsonarismo ao papel do judiciário, né? Minha crítica, na verdade, é uma crítica a aspectos específicos do funcionamento do Poder Judiciário. Eu não advogo de forma alguma que o Supremo Tribunal Federal tenha que ser fechado ou coisa radical do tipo, né? Na verdade, são questões que dizem respeito a um aperfeiçoamento dessas mesmas instituições estabelecidas pela Constituição de 88. E aí, né, há um porém, há um entretanto importante, que é o fato de que, nesse processo de erosão constitucional, talvez uma atitude dúbia, a própria forma como juízes individualmente passaram a enxergar o seu próprio papel, foram fundamentais, sim, para o próprio processo de erosão constitucional, né? E aí nós temos, por exemplo, decisões do Supremo que foram muito oscilantes no período de 2014 até 2019, pelo menos, decisões oscilantes sobre o que significa a presunção de inocência na Constituição de 88, algumas chancelas ou talvez assim, uma certa aceitação de medidas ilegais tomadas no curso da famosa Operação Lava Jato, e que vão levar a esse processo que é um processo de instabilidade constitucional. Há um elemento adicional que foi trazido pelo bolsonarismo mais recentemente, há dois elementos importantes, né, que não estão propriamente conectados com projetos unívocos, mas que compartilham pelo menos um certo desprezo pelo Estado de Direito. De um lado, um amplo crescimento da militarização da política. Então, quando o próprio governo Temer passa a admitir a possibilidade de militares participando da própria vida política, né, isso vai ter um papel fundamental para
se possa advogar que eles possam tutelar a própria política através de um poder moderador, e quando não se pune ou se aceita, melhor dizendo, de uma certa maneira, o crescimento de um movimento ilegal, né, no caso principalmente do Estado do Rio de Janeiro, as milícias, e o seu ingresso também, né, o seu funcionamento aí, tanto de um modo ilegal quanto um funcionamento como participação direta em cargos políticos, né, e mesmo às vezes cargos não políticos, como o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, isso vai permitir que haja também essa violação, essa quebra do Estado de Direito, que vai ser importante para o amplo processo de erosão constitucional. Que às vezes pode ser interessante em termos de quem desejaria exercer esse poder moderador, ainda que fosse de uma forma violenta, não é? De alguma maneira controlar ou impedir o manejo da política, justificando-se com base nesse caos político instaurado. Para eu fechar rapidamente, talvez a gente possa explorar isso mais nas questões, né? Eu não digo que não há respostas, algumas delas interessantes. Acho que ontem as coisas começam a se descortinar um pouco mais do modo como alguns analistas vinham prevendo. O presidencialismo de coalizão, apesar dos seus problemas, ele pode ser interessante para que um processo de impeachment seja encaminhado, ou seja, aquela base de apoio do presidente Bolsonaro, ela pode ser justamente a base que vai eventualmente traí-lo num processo de impeachment e evitar, não é, que nós cheguemos a uma situação de colapso constitucional. Há um interessante movimento também do Judiciário e do Congresso Nacional, né, no sentido de um backlash contra essas agressões à Constituição, e aí acho que a questão da pandemia de Covid-19 é o melhor exemplo disso. Há um papel interessante também por parte dos governadores de Estado. O federalismo brasileiro ganha uma nova, ou talvez uma roupagem um pouco mais arrojada, né? Há limites, é óbvio, mas há importantes posições que tentam controlar o autoritarismo do presidente e evitar que a gente chegue a uma situação de exercício de participação mais direta dos militares na decisão política. E, por fim, um papel importante também da mídia tradicional numa crítica ao bolsonarismo e ao movimento que faria depender essa existência do bolsonarismo mesmo de um poder moderador. Eu encerro por aqui, né? A gente tem um momento aí de discussões e agradeço a todos, então, pela paciência. Obrigado. Obrigado, professor Emílio Peluso. Cumpriu o tempo à risca. E já de pronto passo a palavra à professora Catarina Botelho. Muito obrigado. Muito obrigada, e é uma alegria estar aqui com todos. Queria começar por agradecer ao Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, agradecer a todos, à Joyce Bernardo, a todos os colegas, agradecer ao professor Emílio Maier, com quem estou a compartilhar este painel, e ao moderador, mestrando Filipe Dornelas, e dizer novamente que então é uma alegria estar aqui a debater este tema, que realmente é um tema muito complexo. E eu estava a pensar durante a apresentação do professor Emílio Maier que realmente foi ótimo o professor Emílio ter começado a apresentação, porque já abordou a perspectiva também histórica desta ideia de poder moderador, os vários significados que lhe podemos dar. Eu então acho que se calhar a melhor ideia agora seria mostrar-vos um pouco como é que é a realidade portuguesa. E estou aqui a ver pelos participantes que a esmagadora maioria são brasileiros e, portanto, acho que é interessante fazermos essa ponte com Portugal. Vamos já ver as semelhanças e as diferenças, para depois, a seguir, então, abrirmos o espaço de debate, e eu tenho a certeza que irão colocar inúmeras questões sobre os eventos dos últimos dias. Então, o que é que une, o que é que separa Portugal e o Brasil em termos de constitucionalismo? E peço aqui ao professor Emílio Maier que me interrompa sempre que quiser, que seja necessário corrigir ou acrescentar alguma coisa. Mas pensando em termos de estruturação dos direitos, Portugal e Brasil têm constituições muito semelhantes, assim em bloco, porque tanto a Constituição brasileira como a Constituição portuguesa são constituições profundamente aspiracionais, ou seja, são constituições
que foram escritas em contextos históricos pós-ditatoriais e que, portanto, a defesa dos direitos era vista como extremamente importante, os direitos, as liberdades, tanto a Constituição portuguesa como a brasileira têm os maiores catálogos de direitos sociais do mundo, não é? E se isto tem este aspecto muito positivo da consagração de direitos, traz consigo, em ambos os casos, o aspecto negativo depois da sensação de desfazamento entre o que está no texto constitucional e aquilo que é a living constitution, a realidade constitucional, aquilo que é efetivamente implementado. Eu estava também a pensar, tanto Portugal como o Brasil têm aquilo que no Brasil se chama cláusulas pétreas, não é? As cláusulas de eternidade, que nós aqui chamamos limites materiais ao poder de revisão. Significa que mesmo que todo o Parlamento, toda a Assembleia da República estivesse de acordo com uma alteração na Constituição, ainda assim determinadas matérias não poderiam ser revistas porque são os pilares do constitucionalismo. Há vários pontos em comum em ambas as experiências constitucionais. No entanto, se calhar até quanto a esta ideia do poder moderador, aqui já vamos ter diferenças substanciais, porque pensemos, por exemplo, o Brasil é um Estado federal, Portugal é um Estado unitário, ou seja, não é um Estado federal. Existem regiões, portanto é um Estado regional, parcial, porque não é todo o território que está dividido em regiões, temos apenas 2 regiões com independência, não é, político-administrativa, que são os Açores e a Madeira. Depois também a nível, portanto, se a forma de Estado é distinta, também a forma de governo vai ser distinta. Então no Brasil temos, à semelhança, não é, dos Estados Unidos, temos um modelo presidencial, temos o presidencialismo. Esta não é a realidade portuguesa. A realidade portuguesa, eu já vou explicar que há aqui algumas dúvidas na doutrina quanto à classificação, mas não é um sistema presidencial e desde logo então as respostas da Constituição na parte da organização do poder político, que é uma parte muito importante, vão ser distintas. E portanto eu diria que há muita semelhança a nível jus fundamental, a nível dos direitos fundamentais, mas depois há algumas distinções relevantes do ponto de vista da forma de Estado e do sistema de governo. Então, eu vou tentar até voltar aqui a ter atenção ao tempo, para ser real, vou tentar ser um bocadinho mais breve para termos tempo para debate, mas só então há alguns pontos que eu acho importante frisar. Vou saltar um pouco a história constitucional portuguesa e de onde é que veio historicamente a atual situação de sistema de governo que nós temos. Só dizer que, portanto, o nosso sistema de governo teve influências estrangeiras da Constituição francesa, da ideia do semipresidencialismo, e da Constituição alemã, da República de Weimar, de 1919. Portanto, as nossas influências históricas fugiram um pouco à experiência americana do presidencialismo. A maioria da doutrina, e eu diria que daqui também, assim com bastante enfoque, também os politólogos classificam o nosso sistema de governo como um sistema de governo semipresidencial ou semipresidencialista. Ou seja, temos um Presidente da República, vamos já ver que ele é, portanto, que é o chefe de Estado, se bem que essa expressão não é utilizada propriamente nesta Constituição, mas temos um chefe de Estado, um Presidente da República, que é eleito diretamente, que tem poderes próprios, mas que não é o chefe do Executivo. Há quem entenda, por exemplo, estou a pensar em Gomes Canutilho, Vital Moreira, começaram por qualificar o nosso sistema de governo como um misto parlamentar presidencial ou uma espécie de um parlamentarismo racionalizado, não é alemã, mas entendem que o sistema evoluiu para um sistema parlamentar. E isto também tem a ver com o facto do nosso sistema eleitoral não ser um sistema eleitoral maioritário, mas sim um sistema eleitoral proporcional, que tende a manter então o equilíbrio partidário. Então quais é que são as influências que nós temos, que traços é que temos do sistema parlamentar, dos regimes parlamentares? Temos a autonomia do governo, isto significa então que o governo é um órgão político autónomo, é um órgão constitucional, um órgão de soberania. Temos a responsabilidade ministerial, o governo responde politicamente perante a Assembleia da República e também, vamos já ver, perante o Presidente.
E temos o Instituto da Referenda Ministerial, que é uma ratificação por parte do Governo de determinados atos que a Constituição dispõe. Isto aqui vem daquela herança histórica: the king can do no wrong, o rei não poderia ser responsabilizado, logo haveria que responsabilizar os ministros pelas suas atuações. É um mecanismo que eventualmente neste momento já poderá não fazer muito sentido no constitucionalismo contemporâneo. Que traços temos do regime presidencial? Temos então a eleição direta do Presidente da República, temos o veto, portanto o Presidente da República pode também vetar e depois pode votar quer diplomas da Assembleia da República, quer diplomas do Governo, porque não nos esqueçamos que em Portugal o Governo é um órgão político autónomo e que, além de conduzir a política geral do país, não é, e de ser o órgão superior da administração pública, ele tem também competências legislativas e é um órgão que legisla muito, e o Presidente da República tem então o poder de veto de atos quer da Assembleia, quer do Governo. Também tem alguns poderes de direção política. Quais é que são os traços do parlamentarismo racionalizado, ou seja, que vêm daquela experiência de Weimar, da Alemanha, e que no fundo procuraram racionalizar, não é? Ou seja, procuraram limitar de certa maneira o sistema do governo parlamentar, normalmente introduzindo então um pouco de mais poderes ao Presidente, incrementando, não é, os poderes do Presidente da República. Temos a dupla responsabilidade do governo, eu já explico melhor o que é que isto é. O governo é duplamente responsável perante o Presidente e perante a Assembleia da República. Depois temos aquilo que se chama a bomba atómica do Presidente da República, que é a possibilidade de o Presidente da República poder dissolver a Assembleia da República. Ele pode dissolver o Parlamento, que isto não se passa num sistema presidencial. Então, qual é que é a relação que se estabelece entre o Presidente e o Governo? E eu agora estou a ser assim mesmo muito sucinta. O Presidente da República tem uma responsabilidade inicial de nomear o Governo, não é inteiramente livre no sentido de que quando o Presidente nomeia o Governo, ele vai ter de ouvir os partidos representados na Assembleia da República e vai também ter de ter em conta os resultados eleitorais. E, portanto, face a estes dois requisitos que estão previstos na Constituição, ele vai então nomear o Governo, vai nomear o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro depois vai propor-lhe determinados nomes para os vários ministérios e o Presidente da República pode recusar ou aceitar. E tem também um poder final muito importante, ele tem o poder de demitir o Governo, é outra bomba atómica. O Presidente da República pode demitir o Governo. Há causas de demissão automática do Governo, que estão no artigo 195, número 1, por exemplo, o início de uma nova legislatura, a aprovação de uma moção de censura, a não aprovação de uma moção de confiança, a não aprovação do programa do Governo, são tudo causas de demissão automática do Governo. Mas depois temos aqui um elemento importante. Bem, antes da primeira revisão constitucional havia uma demissão livre por parte do Presidente da República. Agora, desde a primeira revisão constitucional de 82, introduziu-se o requisito de, quando estiver em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, o Presidente da República pode demitir o Governo. Portanto, temos aqui alguma subjetividade na interpretação do que é o regular funcionamento das instituições democráticas, mas pode haver aqui realmente essa demissão por parte do Presidente da República. E como eu vos dizia há pouco, o Presidente da República pode também dissolver a Assembleia da República. Até hoje tivemos 7 dissoluções da Assembleia da República, portanto já foram algumas dissoluções, a última teve lugar em 2011. As dissoluções da Assembleia da República vieram responder a 2 problemas. Mais frequentemente foi a resolução de uma crise política no interior da Assembleia da República, porque a maioria se tinha desagregado ou não se conseguia gerar uma maioria estável, mas também a efetivação, e aqui já é sempre politicamente mais discutível, não é, a dissolução, mas também relativamente à efetivação de responsabilidade política, ou seja, apesar de haver uma maioria, o Presidente da República não lhe reconhece legitimidade, ou uma maioria que porventura tenha, porventura perdido, então o tal apoio popular.
Para garantir que o Presidente da República não abuse deste seu direito de dissolução da Assembleia da República, a Constituição prevê algumas limitações, mas reparem que são limitações mais de índole temporal, ou seja, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República nos primeiros 6 meses de vida da Assembleia, nos primeiros 6 meses de funcionamento de uma nova legislatura, que são 4 anos, por uma questão de deixar a Assembleia respirar, não é, dar uma oportunidade. Também não pode dissolver a Assembleia da República no último semestre do seu mandato de Presidente da República. Isto foi para pensar, às vezes, um risco de contaminação política, não é, do Presidente da República. E também não pode dissolver a Assembleia da República em estado de sítio ou de estado de emergência, aqui por razões óbvias, não é? Porque em estado de emergência, estado de sítio, ou seja, numa situação de exceção constitucional, não é a melhor situação para se agendarem eleições para a Assembleia da República, porque alguns direitos e liberdades fundamentais podem estar suspensos. Depois, entre a Assembleia e o Governo, existe uma relação de estreita confiança, aquela coisa que costumamos chamar uma relação de fidúcia, de confiança entre a Assembleia e o Governo. Porquê? Porque se o Governo nasce dos resultados eleitorais, o Governo vai sempre precisar da Assembleia da República para se manter em funcionamento. Então, desde logo, a Assembleia da República pode, portanto, normalmente a oposição, não é? Pode aprovar uma moção de censura ao governo, que se for aprovada por maioria absoluta tem como consequência a admissão automática do governo. Também o governo pode pedir a confiança à Assembleia da República, uma moção de confiança, que se não for aprovada por maioria relativa, vai então levar também à queda do governo e... como Portugal não é um regime parlamentar puro, o programa do governo tem de ser levado à consideração da Assembleia da República, mas não tem de ser expressamente aprovado pela Assembleia. Isto significa que podemos ter aquilo a que se chama uma investidura parlamentar tácita. Tácita significa não expressa, querendo eu com isto dizer que basta o programa do governo não ser rejeitado para que o governo entre em plenitude de funções. Mais ideias então importantes a reter, então, é que o Presidente da República é um órgão político autónomo, não é integrante do Poder Executivo. O Presidente não temos um sistema presidencial à semelhança do Brasil, porque não existe identidade entre o Executivo, entre o Governo e o chefe de Estado e o Presidente da República, portanto são órgãos distintos. E também porque não há uma total independência entre o Presidente da República e a Assembleia da República, uma vez que a Assembleia da República pode, o Presidente pode dissolver a Assembleia da República. Então, como é que é eleito o Presidente da República? Por legitimidade democrática direta. A Assembleia, isso é importante também dizer que é eleito por um mandato de 5 anos, portanto o mandato de Presidente não coincide com os 4 anos da legislatura parlamentar, isto foi propositado, não é? Depois também, uma coisa importante e que distingue Portugal do Brasil é que não existe uma responsabilidade política à semelhança do que existe no Brasil, que possa levar, por exemplo, a uma destituição do Presidente da República. Não temos impeachment, como existe no Brasil, como existe nos Estados Unidos, porque o Presidente da República é alheio à condução governamental dos negócios públicos. O Presidente da República não tem de responder pela condução dos negócios públicos, porque o Presidente da República não é o chefe do Executivo. Não há uma responsabilidade política institucional nesse sentido. Claro que podemos sempre dizer que existe uma responsabilidade política difusa do Presidente da República, porque ele, não é, ele terá, no caso do segundo mandato, não é, ele terá que ser reeleito e há, obviamente que há opinião pública e há a pressão das forças políticas, mas não há essa possibilidade de a Assembleia da República, de o Parlamento, destituir o Presidente da República, isso não é possível. O Presidente da República é um órgão constitucional, de soberania, com mandato político. Age no campo político, não age no campo partidário. Então, qual é que é o papel do Presidente da República, ou que tipos de chefe de Estado, de Presidente da República poderemos ter em Portugal? E muito resumidamente, nós temos 3 perfis que se poderão desenhar, e mesmo para terminar, um perfil seria o Presidente da República enquanto magistratura de influência.
ou seja, a exercer aqui aquilo que nós designamos como uma função arbitral, como uma função moderadora, e usamos aqui a expressão poder moderador como poder arbitral, como, portanto, uma parte não interessada, que está, no fundo, a arbitrar os vários interesses que se estarão a desenrolar. Isto seria uma postura intermédia de um Presidente da República, vista, digamos assim, se calhar com bons olhos, numa perspectiva mais intermédia. Depois poderemos ter o Presidente da República deixando de ser uma magistratura de influência, ser já uma magistratura de interferência. Já não é influência, é interferência. E aí já haveria um excesso de intervencionismo por parte do Presidente da República. Aqui o Presidente da República já estaria quase a agir como um chefe do governo, como um chefe do executivo, estaria um pouco a fugir às funções que lhe estão constitucionalmente atribuídas, e poderíamos até pensar se não estaria aqui violado, ou pelo menos beliscado, o princípio da separação de poderes, não é? De que realmente a função que está constitucionalmente atribuída ao Presidente da República não ser necessariamente esta. Mas depois há também o extremo oposto de um excesso de intervencionismo, que é o Presidente da República meramente simbólico, ou seja, o chefe de Estado a exercer a simples representação externa do Estado. E então aqui o Presidente faria como que uma interpretação excessivamente restritiva das competências constitucionais que lhe são atribuídas. E obviamente que no mundo ideal nós teríamos um Presidente, ou seja, a ideia será que o Presidente da República também não faça esta interpretação tão restritiva das suas competências constitucionais, porque não nos esqueçamos que o Presidente da República em Portugal tem de facto poderes bastante relevantes, não é? Reparem que tem o direito, o poder de vetar, ele pode vetar politicamente as leis da Assembleia, os decretos-leis do Governo, tem competências importantes, e também as bombas atómicas da demissão do Governo ou da dissolução da Assembleia da República. O ideal seria então um meio termo entre um excessivo intervencionismo e um silêncio total que fizesse do Presidente da República um pouco o que se passa com os chefes de Estado dos regimes puramente parlamentares, não é? Aquilo que nós, com alguma ironia, costumamos designar de ser a rainha de Inglaterra, no fundo de ter uma função mais representativa. Penso que essa função representativa não corresponde ao mandato constitucional. E em Portugal, as presidências têm oscilado entre um bocadinho mais, mandatos mais ou menos ativos, dependendo também um bocadinho do perfil de cada um dos presidentes da República. Queria então agradecer muito este pequeno momento de comunicação. Obviamente que eu sei que a realidade é distinta e que, portanto, qualquer comparação que se faça entre Portugal e o Brasil não pode deixar de ter em conta este dado muito importante para estarmos a comparar, que é que realmente Portugal não é um sistema presidencial. É um sistema, digamos, para a maioria da doutrina semipresidencial, há até quem entenda que nem é semipresidencial, que é parlamentar. E só mesmo, eu disse que ia concluir, mas mesmo só agora para concluir. E um dos argumentos que dão para dizer, bem, mas ele não é bem semipresidencial à semelhança do sistema francês, é que não se esqueçam que em França o chefe de Estado preside ao Conselho de Ministros. Em Portugal não. Quem preside ao Conselho de Ministros é o primeiro-ministro. O Presidente da República não preside ao Conselho de Ministros. Depois há uma série de competências que não tem. Há quem diga que deveria ter, por exemplo, o Brasil tem o Supremo Tribunal Federal que tem as competências constitucionais. Portugal tem um Tribunal Constitucional. O Presidente da República não indica magistrados para o Tribunal Constitucional. Eles são eleitos pela Assembleia da República e outros são cooptados entre os demais juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, não existe também aqui uma intervenção do Presidente e há pessoas que reclamam essa intervenção, ou que também há constitucionalistas que defendem que deveria haver um aumento dos poderes do Presidente da República, em várias outras áreas. E porquê que dizem que deveria haver este aumento? Porque se o Presidente da República é eleito, se tem legitimidade democrática direta, então deveria ter as funções correspondentes
a esse peso tão grande, não é? Que é o facto de ele ter legitimidade democrática direta. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Catarina, pela bela intervenção. Eu queria agradecer também ao professor Emílio pela excelente explicação também e perguntar se o professor Emílio deseja comentar algo em relação à explanação da professora Catarina, dado que temos ainda alguns minutos em relação à apresentação da professora. Eu gostaria de parabenizar a professora Catarina pela excelente exposição e talvez, assim, na verdade, levantar mais questões ou indagações que possam servir possam abrir, pelo menos, a forma como a gente vai discutir aqui no debate. Assim, o que fica parecendo que talvez seja a questão mais importante em relação ao poder moderador é o fato de que a distorção que se deu em relação ao uso desse conceito no Brasil, na nossa história constitucional, ela não teve lugar em Portugal, né? Eu acho que, talvez, eu não sei se essa seria a melhor diferenciação, professora Catarina, seria interessante ouvi-la. Parece-me que nós tivemos, primeiro, uma inserção constitucional e uma adoção constitucional do conceito, que tinha uma ligação direta com a necessidade de não sei se era propriamente uma questão de necessidade, mas com o fato de que haveria centralização de poder naquele momento da Constituição de 1824. Essa centralização de poder ela permanece como uma suposta necessidade, não é, ao longo das demais constituições, e não pareceu haver um conceito constitucional tão interessante quanto o conceito de poder moderador na história brasileira para essas elites, né? Seja para as Forças Armadas, ou seja para uma determinada elite política, ou mesmo uma elite econômica. Então, a noção de poder moderador pareceu ser uma noção útil. E aí, ao que me parece, se nós fôssemos fazer a melhor leitura possível do Benjamin Constant, e nós fôssemos pretender que o sistema português tenha chegado, né, depois da Constituição de 1976, a um grau de estabilidade suficiente, né? Talvez a noção de poder moderador seja aquela noção mesmo de um poder neutro nas mãos do presidente, que muito ocasionalmente exerceria esse papel que você colocou da magistratura de influência, né? Mas que ainda assim me parece que, até mesmo pela sua fala, seria um exercício que também poderia ser qualificado de inconstitucional, né? Porque caberia a ele exercer esse poder. E aí, ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando na discussão e na forma como, por exemplo, a ideia de poder neutro é discutida por Schmitt e por Kelsen, né? Na forma como Schmitt enxerga que o chefe de Estado deveria fazer esse tipo de apropriação justamente porque ele está para além da própria disputa política, né? Talvez para a democracia, assim, tentando ser um pouco mais claro, né, seriam duas questões, né? O exercício do poder moderador no contexto português, mesmo na situação de estabilidade que a democracia portuguesa enfrenta, ele ainda seria um conceito ou seria uma utilização inconstitucional, né? E segundo, será que nós ainda assim poderíamos resgatar a noção de poder moderador no contexto português e talvez transferi-la ao Tribunal Constitucional? Esse seria o ator que poderia resolver eventuais disputas da melhor forma possível entre os poderes que tenham um matiz, que tenham um caráter político? Não sei se eu me fiz claro, professor Catarina. Obrigado, professor Emílio. Professora Catarina, com a palavra. Obrigada. Obviamente que eu saltei um período histórico inicial, quanto à aprovação da Constituição, em que havia uma presença forte também militar e uma militarização. Aliás, o nosso Tribunal Constitucional não foi criado ao mesmo tempo que a nossa Constituição, que é de 1976, o Tribunal Constitucional foi apenas criado na primeira revisão constitucional em 1982. E até lá, portanto, quem fiscalizava a constitucionalidade das normas era o Conselho de Revolução, composto por militares
que era um conselho auxiliado por uma comissão constitucional, mas esta dava pareceres apenas obrigatórios de serem pedidos, mas não vinculativos de serem seguidos, ou seja, também houve essa componente militar, e essa componente militar ainda foi perdurando mais há alguns anos. Não nos podemos esquecer que a nossa Constituição resultou também de um pacto, foi pactuada, houve o pacto MFA partidos, e portanto também houve esse grande pendor militar que esteve muito presente na transição da ditadura para a democracia e para a consolidação democrática. Até onde é que pode ir a atuação do Presidente da República? Também não pode ser uma figura demasiadamente apagada, porque a Constituição lhe atribui poderes de um certo, como diziam os italianos, indirizzo político, não é? Dá alguns poderes de direção política, dá-lhe essas ferramentas da bomba atómica, que são ferramentas importantes. Portanto, ele supostamente é um órgão político. O Presidente da República não deixa de ser um órgão político, mas não deve ser um órgão partidário. Eu achei que talvez um bocadinho para responder a essa pergunta, mais em genérico, é interessante lermos aqui uma intervenção de um antigo Presidente da República, o Presidente Mário Soares, que foi o primeiro Presidente da República eleito civil, ou seja, não militar. E então, o Presidente Mário Soares, quando foi criticado que não estava a ser demasiadamente intervencionista, ou seja, que não estaria a intervir tanto como deveria. Acho que isto terá sido no seu primeiro mandato, porque normalmente em Portugal o primeiro mandato é um pouco mais cauteloso, digamos assim, uma vez que o Presidente da República tem de garantir, não é, a eleição para um segundo mandato, e o segundo mandato é um mandato mais menos, digamos assim, condicionado, porque aí o Presidente da República já poderá decidir, não é que decida de maneira diferente, mas já não está tão condicionado pela eleição, pela possibilidade ou não de uma reeleição. Então vejam o que é que respondeu o Presidente da República de então, Mário Soares, quando lhe perguntavam se não estaria a ser pouco interventivo. Ele respondeu o seguinte: é que o Presidente terá tanta maior capacidade de intervenção, por forma direta ou indireta, quanto menos se deixar aprisionar como poder ou como contrapoder e se situar acima dos jogos partidários, quaisquer que sejam, como referência democrática, isento em relação direta de confiança com o Parlamento, o Governo, os partidos, as forças sociais e principalmente os cidadãos. Eu creio que é uma frase assim bastante poderosa e que responde a essa questão. Quanto ao papel do Tribunal Constitucional, obviamente que o Tribunal Constitucional não é, digamos assim, um órgão político, é um órgão jurisdicional que está integrado no poder jurisdicional. Obviamente que a Constituição é política e, portanto, o Tribunal Constitucional, ao interpretar a Constituição, é um bocadinho difícil aliar-se completamente ao facto de ele estar a interpretar normas, e as normas são políticas e têm uma determinada orientação política. Seja como for, o papel do Tribunal Constitucional em Portugal é um papel muito relevante, mas as competências que são atribuídas ao Tribunal Constitucional, mais uma vez, não são idênticas ao que se passa no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, não temos mandado de injunção, não existe um acesso direto dos particulares ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional acaba por ser mais um juiz do legislador, entre aspas, digamos assim, do que propriamente dos cidadãos. Não sempre, claro, os cidadãos podem chegar ao Tribunal Constitucional através da fiscalização concreta, através de casos concretos que estejam a ocorrer nos tribunais ordinários, mas é um pouco difícil, vai depender muito do mérito técnico-jurídico do seu advogado, a possibilidade e a capacidade de chegar ao Tribunal Constitucional. Portanto, aqui também, agora sim, obviamente que o Tribunal Constitucional, como todos os tribunais constitucionais, não é? Ou os tribunais semelhantes, que não são constitucionais, mas são, por exemplo, Supremos Tribunais que exercem funções de Tribunal Constitucional, como o STF, são muito importantes para equilibrar os poderes e para garantir uma verdadeira separação de poderes, e nessa medida, obviamente que as suas funções são muito importantes nas nossas sociedades e temos que ter em conta, não é, que falávamos que o Brasil tem um processo de erosão democrática, mas tantos Estados estão também em processos de erosão democrática. Portugal, como sabem, em 2020,
num relatório independente, foi considerado uma democracia com falhas, portanto já não foi classificado como uma democracia plena. E o que é que motivou esta descida de democracia plena para democracia com falhas? Foram todas as afetações aos direitos fundamentais que foram motivadas pela governação que foi efetuada em tempos Covid, porque obviamente que levou a que se levassem a cabo inúmeras restrições e suspensões de direitos fundamentais para conter a pandemia. E entre outros, obviamente, outros aspectos que foram considerados como negativos e que, no fundo, retiraram alguns pontos a Portugal, que não deixa de ser uma democracia, não é? E, obviamente, de assegurar eleições livres, democráticas e tudo mais, mas a parte da proteção dos direitos fundamentais desceu um pouco. Portanto, é importante que neste ano e nos próximos anos isso volte ao status que tinha anteriormente, que é uma democracia plena. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professora Catarina. Eu vou dar início agora à leitura das perguntas aos oradores. A primeira pergunta que está no chat é do Marcelo Mendes e é direcionada ao professor Emílio. Professor Emílio, a erosão constitucional que o senhor menciona pode ser atenuada ou mitigada pela interpretação? Caso sim, quais os limites? A pergunta é uma pergunta difícil, né? Acho que assim, talvez se a gente for pensar isso à luz do que uma corte pode fazer, não é? Talvez seja importante considerar que a interpretação constitucional, né, exercida por uma corte constitucional, por um Supremo Tribunal Federal, por uma Suprema Corte, ela seja importante para evitar esse processo de erosão. Nós temos alguns estudos recentes, interessantes, por exemplo, do próprio professor Tom Ginsburg. Ele vai falar em cortes constitucionais, em movimentos anti-erosão. O professor Yaniv Rosnay vai falar de uma posição anti-bullying das cortes constitucionais e das Supremas Cortes, né? Ele advoga, por exemplo, que as cortes devem pura e simplesmente cumprir o seu dever. Independentemente do tipo de agressão que a corte sofra, o mais importante é que ela mostre que o trabalho que ela está fazendo em momentos de crise é o trabalho que ela faria também em momentos de, entre aspas, normalidade, né? Difícil também a gente fazer uma definição do que seja normalidade. A professora Ivonne Thiel, ela tem destacado que nessas circunstâncias, talvez o mais interessante é que a corte saiba também ser estratégica, né? O que a gente tem acompanhado, por exemplo, em relação a algumas cortes no sistema comparado, é uma tentativa, às vezes mesmo, de se posicionar claramente quando há a verificação de que uma eleição foi fraudada, ou mesmo quando há a verificação de que uma emenda constitucional é claramente inconstitucional, né, por agredir aquilo que a professora Catarina chamou de cláusulas pétreas, ou por promover aquilo que o professor Richard Albert chama de um desmembramento constitucional. A gente tem acompanhado o debate, por exemplo, no Quênia, né, e o que a gente vai verificar são cortes que vão exercer, sim, que vão se utilizar da interpretação num papel mais incisivo. Mas há estudos também interessantes. A professora Rosalind Dixon e o professor Samuel Zakharov têm um texto interessante sobre a necessidade também de saber ser deferente em relação aos demais poderes. Talvez promover alguns alertas em termos da fundamentação da decisão, né, ser mais substancialista nesse campo, mas no dispositivo chegar a uma conclusão que, por exemplo, reconheça o papel de um Congresso Nacional, de um legislativo em exercer as suas funções constitucionais, né? Muito obrigado. Agora, a segunda pergunta é feita pela Carolina Xavier, que é uma das organizadoras do evento, integrante do NEL, e ela disse que queria primeiramente agradecer aos professores pelas falas super importantes e esclarecedoras. Logo de início, o professor Emílio afirmou que não reconhece, no contexto brasileiro, uma crise constitucional por não haver uma oposição efetiva e consumada entre os poderes. Minha pergunta é o que seria considerado na prática esse choque efetivo. Isso porque os aspectos retóricos usados pelo presidente acabam muitas vezes por ter efeitos práticos. Por exemplo, voto impresso,
por ser levado à votação os ataques diretos e pedidos de fechamento da STF, que levam a um tensionamento constante. Antes de mais nada, né, Carolina, obrigado pelo evento como um todo e pela pergunta aqui feita. Eu não deixo de reconhecer o papel da retórica presidencial e o grau de deterioração que ela é capaz de produzir, né? Ela é fundamental, né? Um líder político como Donald Trump, ou como Viktor Orbán, ou como Jair Bolsonaro, ele é capaz de, pelo seu próprio discurso e pelo que ele profere e difunde, inclusive, em redes sociais, de não só fomentar ataques diretos às instituições, como, de fato, levar a um direcionamento do próprio debate político, como aconteceu em relação ao voto impresso no Brasil. Mas o meu ponto é no sentido de que a crise constitucional redundaria numa necessidade de que, vencidas determinados procedimentos, determinadas premissas instituídas constitucionalmente, o presidente ainda assim insista em certas posições. Então, por exemplo, é claro que ele tem mantido, né, a ideia da sua dúvida sobre o processo eleitoral no Brasil, mas qual seria efetivamente a ação concreta em relação a isso? Né? Em que termos ele levaria adiante uma dúvida sobre o processo eleitoral e conseguiria chegar, de fato, a, por exemplo, impedir que eleições de fato aconteçam, né? São esses momentos do impedimento do próprio processo eleitoral ou do não reconhecimento da legitimidade de uma decisão e o seu efetivo descumprimento que chegam a ser apontados, e, a meu ver, com um maior nível de acerto, acho que o professor Jack Balkin vai nesse caminho também, como situações em que você tem efetivamente crises constitucionais. Por exemplo, nós achávamos que teríamos ontem aqui no Brasil algo parecido com a invasão do Capitólio, e pelo menos não havia poder para tanto, ou as instituições, algumas, ou pelo menos respondeu-se de alguma forma, evitando que isso viesse a acontecer. Esses momentos me parecem ser momentos mais claros de crise constitucional. Eu não estou ignorando de forma alguma a gravidade dos eventos, né? Eu estou dizendo que talvez a gente possa separá-los na classificação em relação ao que a gente defenda como crise constitucional. Obrigado. Eu vou pular uma pergunta para passar uma pergunta que está mais abaixo, a professora Catarina Botelho, feita pelo Joelson Vale. Professora Catarina Santos Botelho, como a Constituição Portuguesa lida com a hipótese fática da Corte Constitucional Portuguesa agir flagrantemente inconstitucionalmente contra o povo ou quando com esta Corte for cooptada pela corrupção? Atualmente, no Brasil, há nomes de ministros do STF em lista de pagamento de Lava Jato, fora outros esquemas de corrupção. Bem, não é? Os juízes têm uma série de garantias quanto à sua independência, imparcialidade, inamovibilidade, etc. E realmente a única maneira, não existe impeachment de juízes, a única maneira, portanto, pode haver uma destituição de um magistrado através da efetivação da responsabilidade criminal e mesmo assim há toda uma série de cautelas na Constituição. A leitura da Constituição Portuguesa, e eu creio que a leitura de muitas outras Constituições, parte do pressuposto de que os órgãos de soberania são, digamos assim, honestos. Portanto, os checks and balances partem sempre da ideia de que se está a agir dentro dos limites da legalidade e da constitucionalidade. Agora, olhando assim para a situação portuguesa, bem, o nosso Tribunal Constitucional, a nossa Corte Constitucional, de certa forma, tem logo assim à partida um freio, que é o facto de a maioria dos juízes serem indicados, 10 juízes são indicados são eleitos, peço desculpa, pela Assembleia da República, e são eleitos por uma maioria bastante significativa, que é uma maioria de 2/3 dos deputados efetivamente presentes, desde superar a maioria absoluta dos deputados, o que dá logo ali um reforço democrático bastante forte. E os demais são cooptados entre os outros juízes, portanto, à partida, obviamente que eu acho que nunca se poderá garantir que um magistrado de qualquer tribunal não seja seduzido pela corrupção ou por outros comportamentos que não são dignos de um magistrado,
mas não creio que seja essa a situação em Portugal, do nosso poder judicial estar corrompido. Obviamente que aqui e ali, infelizmente as notícias falam-nos de um ou outro magistrado que efetivamente sim foi corrompido e aceitou dinheiro de uma das partes para decidir de uma determinada maneira, mas são são situações bastante pontuais, quer no tempo, quer em termos portanto, do número de vezes que sucedem. Portanto, eu creio que a jurisdição constitucional foi muitíssimo importante em Portugal, tal como foi noutros países, para a consolidação democrática num país como Portugal, que passou por mais de 40 anos de ditadura, e portanto eu creio que foi um contributo muitíssimo relevante, o contributo do Tribunal Constitucional e de todos os tribunais, e só mesmo uma nota que é, em Portugal, nós herdamos do Brasil, portanto, ou seja, nós herdamos o modelo americano também via Brasil, porque a Constituição brasileira acabou por influenciar a primeira Constituição Republicana Portuguesa de 1911. A Constituição brasileira aderiu ao modelo americano da Judicial Review of Legislation, esta ideia de que todos os juízes poderão não aplicar normas que sejam contrárias à Constituição, e reparem que isso não é o que se passa na maior parte dos países europeus que têm tribunais constitucionais. Por exemplo, em Espanha, em Itália, na Alemanha, um juiz de um tribunal, digamos assim, ordinário, por contraposição ao constitucional, se um juiz entende que uma norma é inconstitucional, o que é que ele faz? Ele suspende o processo e leva a questão à sua Corte Constitucional. Não é isso que se passa em Portugal. Em Portugal, e nós herdamos isto via influência do Brasil, em Portugal, o juiz, se entende que uma norma é inconstitucional, ele não a aplica. Não há uma suspensão da instância, o processo continua não aplicando aquela norma que o juiz entende que é inconstitucional. Depois poderá haver recurso da parte para o Tribunal Constitucional, esgotando as vias judiciais ordinárias, pois há toda uma série de requisitos processuais. Mas, portanto, temos esta ideia, em Portugal até muito fortalecida, de que realmente a tutela jurisdicional em Portugal é bastante forte nesse aspecto, porque temos quer o Tribunal Constitucional, quer todos os tribunais como fiscalizadores da constitucionalidade das normas. Para ser um sistema perfeito, a meu ver, o perfeito, ou assim fortemente garantista, a meu ver, o que é que faz falta? Faz falta então o tal recurso de amparo constitucional ou queixa constitucional, a possibilidade dos cidadãos interpelarem diretamente o Tribunal Constitucional por violação, por exemplo, até mesmo, perguntava, isso é uma decisão de um tribunal, por exemplo, uma decisão de um tribunal que viola os seus direitos, liberdades e garantias, algo que existe na Alemanha, algo que existe em Espanha, noutros ordenamentos jurídicos, mas que não existe em Portugal. Pode ser que numa futura revisão constitucional este assunto venha a ser introduzido. Agora, um aspecto que eu também acho muito importante, quer na ordem jurídica portuguesa, quer no Brasil, e eu volto a insistir, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu disse no início, é esta desconexão que existe, que por vezes é tão desconcertante, que existe entre o texto, entre aquilo que está escrito na Constituição e a realidade constitucional. E é muito interessante, nós falámos, por exemplo, nós convidámos o ano passado para a mala inaugural do Direito Constitucional o professor Richard Albert, e o tema foi a ilusão da Constituição escrita. E ele realmente trouxe alguns dados assustadores, não é, que vêm de um texto que ele escreveu chamado O Culto do Constitucionalismo e de investigações mais recentes, em que ele efetivamente diz os 10 países que têm as constituições mais longas, e claro que Portugal e o Brasil estão lá, não é? Nesses 10 países que têm as constituições mais extensas, com mais catálogos de direitos fundamentais, não são os 10 países com melhor ranking no índice da democracia. E dá o exemplo, por exemplo, da Bolívia, não é? Que consagra como direito fundamental o direito à alimentação, mas depois 20% dos bolivianos são subnutridos. E esta falta de conexão entre o que está escrito e o que é a realidade pode levar a uma certa perda de fé no constitucionalismo, aquilo que Cortes e Gargarella, não é, chamam das cláusulas dormidas, as cláusulas adormecidas. De que é que nos interessa nós apetrecharmos as constituições, como diz o professor Gomes Canequinho, não é? Como se fosse uma prateleira de um supermercado, com milhares de direitos fundamentais, se eles depois não são cumpridos na prática. E realmente é importante olhar para o constitucionalismo, para o que o constitucionalismo oferece,
e ver realmente o que se poderá fazer a nível da vivência da Constituição. Isto dito, eu não quero também dizer que a retórica dos direitos não seja importante. Eu não defendo uma visão pragmática minimalista à americana, porque nós temos uma realidade muito distinta, Portugal e Brasil. Não acho que agora de repente se deva fazer uma Constituição minimalista com 5 ou 6 direitos fundamentais que são efetivamente implementados. Eu acho genuinamente, portanto sem qualquer tipo de condescendência, que a retórica dos direitos é importante e que a retórica dos direitos também atiça as pessoas a lutarem e a defenderem esses direitos e a lutarem por esses direitos. Mas depois chegamos a um ponto em que se torna insustentável continuar a defender todos estes direitos fundamentais quando na prática eles não são implementados. E quase nos parece assim uma espécie de um constitucionalismo de fachada, não é? Uma fraude à Constituição. Muito obrigada. Obrigado. Se não me engano, é Karl Loewenstein que faz essa adesão ao critério da realidade, construções semânticas. E também me lembrou muito as aulas que tinham de justiça constitucional, onde o professor Gonçalo, do Tribunal Superior Constitucional, faz duras críticas a esse sistema misto de constitucionalidade em Portugal. A próxima pergunta é feita pela Mariana Louzan. Boa tarde, professores. É direcionado aos dois. Gostava de saber algumas perguntas. São pontos que se conectam, por isso tomo a liberdade de fazê-los, se possível. Poder moderador é o tema da minha dissertação que estou a produzir na Universidade de Coimbra, por isso meu interesse. Primeira pergunta. Professores, vocês acreditam que o poder moderador de 1824 cumpriu o intento da teoria original difundida pelo Constant e foi um poder efetivamente neutro e imparcial? O poder moderador no Brasil de 1824 pode ser considerado um resquício absolutista, sendo sua adoção uma concessão feita para a dinastia Bragança aceitasse uma limitação do seu poder na Constituição? E terceiro, professores, vocês acreditam que o poder moderador no Brasil de 1824 foi um dos fatores que auxiliaram para o sucesso da manutenção da unidade territorial e estabilidade política na medida do possível no Império Brasileiro? Muito obrigado. Eu começo respondendo, Felipe? Eu acho que começa e termina, professor Emílio, porque eu do constitucionalismo brasileiro não consigo responder mesmo. Então, obrigada. por favor, professor Emílio, palavra sua. Tá, eu vou ser bem rápido aqui. Eu acho que em relação à primeira pergunta, não acredito que ele foi efetivamente neutro e imparcial, né? Eu acho que isso está diretamente conectado com a sua segunda pergunta, Mariana. De fato, o desenho e a inserção do poder moderador foi, na verdade, uma forma de se atender a uma reivindicação de fato, maior concentração de poderes, pelo menos ainda quando o Império estava sob Pedro I. Mas mesmo sob Pedro II, eu acho difícil a gente poder dizer que o poder moderador exerceu aquilo que Benjamin Constant esperava que ele deveria exercer, que é a função de atuar como um poder efetivamente neutro e imparcial. Assim, a leitura tradicional sobre a questão de como nós deveríamos ser um poder mais centralizador naquele momento, inclusive ela aparece, por exemplo, no professor José Afonso da Silva, né, um constitucionalista brasileiro já bastante tradicional, né, era de que talvez isso fosse necessário para a manutenção da unidade territorial em virtude da pulverização do poder político por todo o território, todo o vasto território brasileiro, de uma forma ligada até o próprio sistema de distribuição de terras do próprio período colonial, né? Mas hoje eu tenho uma certa dúvida em relação a esse tipo de leitura. Me parece ser uma leitura que pode manter ainda o tipo de conclusão no sentido de que o poder moderador ele é algo essencial para que uma determinada elite política tenha domínio sobre o próprio povo. Então, acho que assim, eu leria isso com bastante dúvida hoje em dia. Eu acho que a manutenção da unidade territorial e a estabilidade política, elas podem ser explicadas por outros fatores, como, por exemplo, um certo domínio de uma determinada elite política, de uma determinada elite econômica, do que propriamente pela existência do poder moderador, né? Assim, eu teria uma leitura menos justificadora do próprio poder moderador. Só um comentário, Felipe, rapidamente, sobre o que a professora Catarina colocou, né? Vontade, professor. Uma questão que eu acho que é interessante a gente pensar, num debate recente com a professora
que a gente fez aqui na UFMG com a professora Mila Festeg, que tem, né, vários estudos sobre o problema do que ela chama de uma Constituição farsesca, né, do fato de que constituições devam ser mais modestas em suas declarações de direitos, né? Eu acho que isso é central. Na verdade, talvez a gente deveria tentar juntar um pouco do que a pesquisa empírica tem mostrado para nós hoje com o que nós devemos pensar, ou tenhamos que pensar em termos de bons desenhos normativos constitucionais, né? E aí a professora Rosalind Dixon fez uma afirmação que acho que vai um pouco no sentido da última parte da sua fala, né? Ela disse o seguinte: olha, não, constituições às vezes têm muitos direitos porque, de fato, há muitos direitos sendo descumpridos, né? Então, essas situações em que nós estamos trabalhando em termos de constitucionalismo, seja aspiracional ou seja transformador, elas acabam demandando que o constituinte seja se ele também é pressionado por reivindicações democráticas, que ele seja mais extenso naquilo que ele vai definir em termos de direitos. O que não nos coloca numa situação de dizer, olha, não é importante que nós não reflitamos sobre como fazer um bom desenho constitucional. A Sheila Barreto diz: professor Emílio, o governo brasileiro tensiona o equilíbrio das instituições democráticas diariamente. Há quem alegue que as ameaças presidenciais não causam ou não são capazes de causar uma ruptura constitucional. No entanto, ao que parece, a Constituição caminha já fragilizada. Neste contexto, o que resta como suporte eficiente de controle de manutenção da Constituição? Sheila, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem algumas medidas um pouco mais imediatas que já poderiam ajudar em muita coisa, eu acho. Por exemplo, já tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que limita drasticamente a participação de militares e de membros das Forças Armadas em cargos políticos da administração pública no Brasil. Então, a gente chega numa situação tal em que a gente tem mais de 6 mil militares na administração pública federal. Isso é um número que mostra que o movimento de militarização da política ele foi exitoso e ele talvez tenha que ser contido, né? Ele tem que ser revertido. Nós sabemos que há uma discussão sobre, ela aparece, é claro, no bojo de elaboração de um novo Código Eleitoral, que pode ser precipitado para o momento, mas há uma discussão importante sobre o estabelecimento de quarentenas para juízes e militares participarem de cargos políticos. É importante, eu creio, em ambos os casos. Então, há medidas que são medidas que podem ser medidas reativas, que são imediatas e muito, muito importantes. Hoje mesmo já se discute a medida provisória que foi editada na segunda-feira pelo presidente Bolsonaro para limitar a capacidade das plataformas de fazer controle ou moderação de conteúdo. Ao que parece, o Senado Federal já responderia devolvendo a própria medida provisória pelo fato de que ela exorbita o próprio poder de legislar. Então, há atitudes que podem ser tomadas no contexto da própria Constituição de 88, né, que eu entendo que são boas respostas e que independem propriamente de uma discussão sobre nova Constituinte ou sobre se pensar num novo processo constituinte para substituir a Constituição de 1988. Obrigado. A Mariana Lencina direcionou a pergunta para os professores. Vou pedir a gentileza, então, da professora Catarina Botelho ser a primeira a responder, se assim desejar. A pergunta é no sentido que, boa tarde, professores, minha pergunta é como avaliaram em cada contexto o papel da mídia tradicional como ator desestabilizador do cenário político constitucional? Pois, é uma questão um bocadinho difícil, eu não sei se consigo responder bem a essa questão. Bem, aqui em Portugal o que nós temos é o problema das fake news, não é? Temos também o problema da credibilidade ou da correção da informação. Estão agora a surgir bastantes iniciativas, muitos jornais e canais televisivos fazem aquilo que eles chamam o polígrafo, não é? Que é para saber até que ponto é que esta notícia, por exemplo, o ministro diz ministro em Portugal é uma pasta ministerial, não é um juiz. O ministro da Saúde diz qualquer coisa, o ministro da Educação diz isto, este político afirma isto ou afirma aquilo, e vão aferir da veracidade da afirmação. Eu penso que este género de iniciativas são muito relevantes, e quando são assim afirmações mais subjetivas, pedem opinião de especialistas, por exemplo, se em matéria de constitucional pedem opinião de constitucionalistas, etc. Isto é importante. Realmente, eu acho que o mundo em que vivemos é muito complexo.
é importante que exista alguma regulação no sentido de as diferentes orientações políticas terem igual oportunidade para poderem expressar, não é? E poderem chegar às pessoas através dos canais de mídia. Mas depois, por outro lado, temos fenómenos completamente incontroláveis, como são a internet e as fake news, não é? E esta coisa que muitas vezes acontece, também motivada pelos sistemas de recomendação, que se eu pesquiso, por exemplo, uma determinada peça de roupa, depois, entretanto, aparecem muitas coisas semelhantes. E vamos pensar, isto também existe a nível político, ou seja, eu se mostro mais preferência por uma determinada orientação política, depois também acabo por viver numa espécie de uma bolha em que não tenho também grande contraditório, porque aquilo que vejo e recebo são opiniões e ideias muito semelhantes à minha, e nada é mais enriquecedor, eu creio, em qualquer estádio da nossa vida, do que sermos contrariados e do que sermos confrontados com posições distintas. Por isso é que, por exemplo, estas vossas iniciativas aqui do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro são fantásticas, porque estamos a fazer a ponte entre dois países, não é? Que partilham, obviamente, uma história comum, mas que são países independentes com diferentes mundividências em relação a tantas coisas. E por isso é que também o professor Emílio fala muito no direito comparado, e eu também sou uma grande entusiasta do direito comparado, porque nos permite realmente olhar para as coisas com um olhar crítico, e muitas vezes dizem, mas então estar a estudar o que se passa nos outros países, mas isso é quase, isso é no fundo ignorar ou não querer saber do que se passa no nosso. Não, porque nós estudamos o que se passa nos outros países, não numa espécie de autoflagelação que nós é que somos muito maus e os outros é que são fantásticos. Não, pode ser mesmo para concluirmos que a nossa solução até é melhor. É sempre numa perspectiva aberta, numa mente aberta, e como o professor Emílio dizia, vamos então tentar perceber, se calhar nós não podemos viver sem um certo aspiracionalismo, não é? Porque tem a ver com a nossa história e com a maneira como também a doutrina e a história constitucional no Portugal e no Brasil são, mas se calhar também podemos encontrar ferramentas para não tornar o constitucionalismo numa asfixia da democracia. Ou como diz o professor Richard Albert, e olha, já estou a citar um colega estrangeiro, não é, canadiano, como diz o professor Richard Albert, para não transformar o direito constitucional, para não estarmos a criar algemas constitucionais. Ele, por exemplo, vê com um olhar muito crítico as cláusulas pétreas no Brasil e os limites materiais em Portugal, porque entende que são algemas constitucionais que vão algemar as gerações presentes àquilo que foi dito pelas gerações passadas. Mas reparem, isto é muito interessante, tal como é interessante nós depois também vermos outras críticas que há às algemas constitucionais. Há quem diga, bem, mas se calhar mais vale ter algumas algemas constitucionais do que ter, e desculpem a metáfora, mas foi assim que foi escrito, do que ter amputated arms, do que ter braços amputados, porque há determinados pontos que são tão caros, são tão importantes à democracia, que têm que estar acautelados em qualquer sistema jurídico. E daí, então, esta ideia de discutir e de estar aberto a tudo. Agora, obviamente que os mídia se vão afunilar a informação num determinado sentido, quer seja o sentido do governo, entre aspas, quer sejam funcionalizados ao aparelho do Estado. Então, todas essas potencialidades que eu e o professor Emílio falamos da comparação, e neste caso de discutir novas ideias, novas maneiras de ver, vão ficar postas em causa, e um país não consegue evoluir. Acho que nenhum país consegue evoluir com uma visão unívoca das coisas. Precisamos mesmo de ter maior abertura mental, mesmo que seja para ouvirmos as coisas que nós não gostamos e não somos depois obrigados a concordar, mas faz-nos pensar. E por isso é que eu acho que os mídias têm mesmo de dar voz a todo o tipo de pensamentos sobre determinados assuntos e não serem estatizados, digamos assim, para um pensamento único, porque isso aí não vai trazer evolução, não vai trazer progresso a nenhum país, creio eu. Obrigado, professora Catarina. Esse tema é muito caro a mim, isso que eu investigo na minha dissertação final do mestrado. Muito obrigado pela resposta. Pergunta agora, sim, da Stephanie Cis. Gostaria primeiramente de agradecer aos professores e ao NEO pelo evento e seguir com a pergunta ao professor Emílio. Como se deu a influência da inexistência do poder moderador pós-1891 na produção das doutrinas autoritárias do começo do século XX no Brasil e sua ligação com a instauração do Estado Novo?
Stefano, obrigado pela questão. É um pouco, na verdade, o que eu tentei explanar na apresentação, né? O que a gente pode perceber é que, muito rapidamente, a discussão sobre a existência, na verdade, a sobrevivência do poder moderador no pós-1891, ela já se colocou. Então, não foi propriamente uma questão de dizer, olha, a Constituição de 1891 sepultou o poder moderador. Pensou-se que a função, né, de se controlar os demais poderes ou evitar crises políticas entre esses poderes e tentar, de alguma forma, arbitrar essas crises políticas, ela teria permanecido no pós-1891, mesmo que a Constituição não trouxesse o próprio conceito. E aí o que a gente vai perceber é que, talvez assim, até de uma maneira rápida, né, esse poder moderador ele é colocado naquele momento nas mãos das Forças Armadas. Ele é visto como algo a ser exercido por alguém que não estaria presente no jogo político e seria um ator desinteressado no próprio jogo político e poderia arbitrar eventuais disputas políticas. Os autores que têm esse perfil mais autoritário do pós-1891, né, Oliveira Viana, Francisco Campos, né, mais diretamente o próprio Oliveira Viana, né, ele vai citar diretamente a noção de poder moderador e vai entender como sendo algo fundamental para evitar aquilo que ele vai chamar, não é um total descontrole do povo massa, né, que era o conceito, a forma como ele enxergava o povo no Brasil, não como algo que teria o potencial de exercer democraticamente a vontade popular, mas pelo contrário, como um povo que era conduzido, que era facilmente controlado, que, deseducado, ele deveria ser, em outras palavras, tutelado, né? E aí é curioso, né, como eu havia apontado, que ele vai fazer a defesa de que mesmo o controle de constitucionalidade, ali nascente como um controle difuso, o Judicial Review, ele poderia exercer essa função moderadora, né? É claro que numa visão completamente diferente da visão, por exemplo, do Rui Barbosa, que não enxergava propriamente o povo brasileiro como sendo esse povo massa, não é? Enxergava num sentido muito mais pluralista. E aí, só reafirmando o que eu havia colocado, né, o Francisco Campos, eu acho que ele já vai preferir, na verdade, já tratar de uma conformação autoritária do exercício do próprio poder, sem que fosse necessário que um poder moderador estivesse por detrás ou por cima dos poderes de Estado, né? E aí, se você coloca poder excessivo nas mãos de um presidente da República que pode governar por meio de decretos-leis, que pode, por meio de decreto-lei, inclusive, suspender decisão do Supremo Tribunal Federal que declara lei inconstitucional, ou que pode agir, né, em termos de combater a oposição política por meio de um Tribunal de Segurança Nacional, fica mais fácil de você evitar de ter que entrar na discussão sobre a manutenção do poder moderador, né? E aí que ele vai reaparecer, de fato, no contexto pós-ditadura de Vargas, para ser discutido já num contexto que deveria ser um contexto mais propriamente democrático, né? Obrigado, professor Emílio. Pelo meu tempo aqui, faltam 10 minutos para as 2 horas de debate. Eu vou fazer mais uma pergunta dirigida à professora Catarina Botelho e depois passo a palavra aos professores para suas considerações finais. Professora Catarina Botelho, há foro privilegiado em Portugal atualmente para quantos agentes públicos? E sendo um juiz da Corte Constitucional Portuguesa envolvido em corrupção, como se daria o processo e julgamento deste juiz? Ora, eu não sei se em Portugal não existe propriamente o foro privilegiado na expressão brasileira, não sei, existe um sistema distinto, que eu já vou explicar qual é que é, não sei se é exatamente idêntico àquilo, ou seja, se corresponde à vossa ideia de foro privilegiado. Mas o que é que se passa? Há determinados órgãos, que são órgãos de soberania, portanto, órgãos constitucionais de especial relevância, que, pela relevância que assumem, não é, na sua função de direção do Estado e de exercer funções que são cruciais para a democracia, vão ter um regime específico. E isto aqui, se quiserem, é ir à Constituição Portuguesa, por exemplo, o Presidente da República, vejam o artigo 130,
por crimes praticados no exercício das suas funções, o Presidente da República responde perante o Supremo Tribunal de Justiça, portanto é logo perante a cúpula da jurisdição, mas a iniciativa do processo cabe à Assembleia da República. A mesma coisa para o Governo, a efetivação da responsabilidade criminal dos membros do Governo, que em Portugal, não se esqueçam que é um órgão autónomo, portanto tem o Primeiro-Ministro e os ministros, mas é a mesma coisa, artigo 196, nenhum membro do Governo pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia da República. E depois vejam, a Assembleia da República decidirá se o membro do Governo deve ou não ser suspenso, passa tudo também pela Assembleia da República. O mesmo para os juízes do Tribunal Constitucional. Se for no artigo 26 da lei do Tribunal Constitucional, o que é que vai dizer? São aplicáveis aos juízes do Tribunal Constitucional, com as necessárias adaptações, as normas que regulam a efetivação da responsabilidade civil e criminal dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. E vejam, e depois, se lerem depois aqui o artigo, continuarem a ler, veem que também o seguimento do processo depende da deliberação da Assembleia da República. Há aqui, portanto, a intervenção de um adicional órgão de soberania, que é a Assembleia da República, não é, que representa o povo, e aqui está, então, um acréscimo de garantia a processos que possam ser movidos unicamente por motivações políticas, não é, em que efetivamente não estejam em causa esses crimes, mas por outro lado também é necessário cautelar, não é, a possibilidade de serem efetivamente praticados crimes no exercício das mais elevadas funções do Estado. E então estas normas procuram responder a esse delicado equilíbrio, não é, entre, por um lado, não é suposto que quem encabeça órgãos deste tipo sequer pensem em praticar algum tipo desses crimes, mas por outro lado temos a realidade das coisas que nos diz que isso poderia acontecer e que portanto é necessário acautelar esse procedimento, e obviamente que estes procedimentos são distintos dos que existem para os demais cidadãos. Nós não usamos essa expressão foro privilegiado, eu como também não sei exatamente em que consiste essa ideia de foro privilegiado, portanto chamei apenas a atenção que existem sim normas distintas para estes órgãos do Estado. Muito obrigada. Obrigado. Então passo a palavra ao professor Emílio para as suas considerações finais e posteriormente a professora Catarina Botelho. Obrigado. Eu só gostaria de agradecer, acho que foi um debate extremamente frutífero, foi muito bom. Parabenizar novamente, né, o núcleo pela iniciativa, foi excelente poder discutir com a professora Catarina hoje na manhã com vocês e também com todos os participantes, excelentes questões que foram feitas, e eu permaneço à disposição aí de vocês para debates futuros. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Catarina. Então, agradecer igualmente, dizer que gostei mesmo muito desta nossa discussão, foi muito bom conhecer o Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, gostei muito agora de pela primeira vez estar num painel com o professor Emílio Maier, eu conhecia, mas já é muito relevante, conhecia o trabalho magnífico que fez e foi a nossa primeira grande publicação nessa series do constitucionalismo na América Latina e nas Caraíbas e esta publicação do professor Emílio Maier é verdadeiramente muito relevante e não passou apenas por nós, portanto, coordenadores, passou por blind peer review muito exigente, e passou com um grande brilhantismo e, portanto, é uma honra estar aqui a partilhar o painel e queria novamente dar os parabéns ao professor Emílio pelo seu magnífico livro. E queria também agradecer ao núcleo, agradecer ao moderador, ao mestrante Filipe, as muito interessantes questões que depois colocava aí, os seus comentários muito interessantes também gostei muito, assim como as perguntas, que são perguntas muito atentas e muito, digamos assim, que querem, almejam saber mais, e eu acho que isso é o mais importante na vida, querer sempre saber mais. E, portanto, dizer que foi uma alegria e que espero rever todos brevemente. Muito obrigada. Obrigado à professora Catarina Botelho pelas palavras, ao professor Emílio Maier também pelas palavras e pela brilhante explanação do assunto, saindo do lugar comum, contribuindo para a qualidade da democracia, para fugir dos lugares comuns de falas e de notícias rasas. Eu acho que isso contribui muito para a qualidade e para a educação de todos. Agradecer ao Nelby também pelo convite de ser mediador desse painel, e também pela iniciativa de promover este painel, que eu acho muito importante nesse momento.
Muito obrigado a todos. Algumas perguntas não foram lidas pela questão do tempo, estamos encerrando agora bem em cima do horário, e fico à disposição para os próximos eventos também. Muito obrigado e declaro encerrado esse evento do NELT.